tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo, hein? Acabou agora há pouco na Arena Barueri. Palmeiras 2, São Paulo 1. São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, cai na semifinal. Final será Palmeiras e Novo Horizontino. De novo, o Palmeiras pega um pequeno na decisão do Campeonato Paulista. E o São Paulo fica de novo pelo caminho, cai de novo pro Palmeiras na semifinal, como foi ano passado. 2-1, na minha modestíssima opinião. O primeiro tempo horroroso, ajudou bastante o São Paulo a perder. O começo do segundo tempo muito ruim também. Depois o São Paulo até melhorou quando fez algumas trocas e tal, deu uma melhorada. Mas em nenhum momento, depois de ter tomado o primeiro gol, se imaginou que o São Paulo pudesse vencer a partida, né? Poderia até empatar no final ali, meio no abafa. A torcida do Palmeiras ficou retraída, depois tomou o primeiro gol, depois tomou o gol, mas ainda assim o São Paulo não conseguiu. Quero ouvir o que vocês têm a dizer, quero ouvir o que o Arnaldo tem a dizer, e vamos em frente. Temos muito a falar aqui sobre essa eliminação do São Paulo. Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu não gostei, Tironi. Acho que não apenas pela derrota e eliminação, acho que até a derrota ela poderia ter sido pior depois do 2-0 e acabou o jogo ficando vivo até a final, muito por conta do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é um time que ele se recusa a tomar conta do jogo, né? Ele prefere jogar no erro do adversário, então também teve isso. Mas eu não gostei, principalmente porque o São Paulo fez um jogo muito abaixo do que vinha fazendo, muito ruim. Eu sei que tem toda a questão do gramado sintético que prejudica, mas é aquilo. A gente vai ter que saber na coletiva do Crespo o porquê da escalação do Luan, que foi a surpresa, mas para mim não é a questão do Luan apenas. Jogar contra o Palmeiras no gramado sintético com 3 atacantes e não com 3 zagueiros, para mim é uma estratégia completamente equivocada, né? E as partidas assim medonhas do Lucas e do Luciano, acho que demonstraram isso, acabaram provando isso, né? Então o São Paulo ele foi frágil no primeiro momento do jogo, só com 2 zagueiros, e os 3 atacantes pouco fizeram. O Caleri fez a luta dele, e os outros 2 jogadores do São Paulo fizeram nada no jogo. Nada. E acho que esse trio só pode jogar contra determinadas equipes, em casa, não tem cabimento, né? E acho que esse foi o principal erro, mais até do que a questão do Luan. A gente tinha trazido aqui na live que o Danielzinho não estava em perfeitas condições, talvez ele tivesse que começar no banco mesmo. O Pablo vinha muito mal, e aí eu acho que o Crespo foi na tentativa do Luan, que não funcionou, mas também não funcionou muito por conta do trio de ataque. Para mim foi muito mal. E o jogo, as polêmicas do jogo, para a gente também começar a debater, teve um pênalti claro do Gustavo Gomes e um pênalti inventado no Bobadilha para compensar, né? Basicamente foi esse, e acho que a Daiane, que fez teve uma atuação boa até o lance do Gustavo Gomes, meio que se perdeu depois nos lances para os 2 times. E aí, para mim, foi uma compensação pelo do Bobadilha. Para mim, não foi absolutamente nada. O Marlon colocou o braço, mas nada. Para mim, foi uma compensação, mas já estava 2-0, né? Não estava 1-0, como foi quando aconteceu o toque claro do Gustavo Gomes ali na área, né? Você está mutado. Não estou te ouvindo. Esse pênalti aí, para mim, não foi nada. A gente vai falar sobre o trio de ataque, que de fato não jogou nada. Para mim, o mais decepcionante de todos foi o Luciano, mais até do que o Lucas. O Lucas pegou na bola, tentou, correu. O Lucas dá contra-ataque para o adversário no gramado sintético, cara. Quase deu 3 gols para o Palmeiras. Não entendo jogar com esses. E o Luciano virou marcador do Marlon Freitas. Com 45 minutos ele já não aguentava atacar. Para mim é tudo errado. Às vezes você quer ser ofensivo e você não consegue nem se defender bem e nem ser ofensivo, né? Então, completando, eu achei o Luciano ainda pior do que o Lucas. Acho que não se achou em nenhum momento no jogo. Eu acho que o Lucas foi muito mal também, mas acho que o Lucas, ao menos, chamou o jogo, né? A bola, pelo menos, ia para ele, pegava, tentava fazer alguma coisa, fez muita coisa errada. Mas eu até achei, o menos pior foi o Caleri, porque ainda fez o gol, mas o trio, para mim, os 3 muito mal. Tem uma outra questão para mim, que eu acho também, acho que tem... aquela história, né? Independentemente do Luan também não ter jogado nada, até o Luan saber onde é que estava no campo, eram uns 30 minutos do primeiro tempo. Quando entra o Danielzinho, eu sei que o Palmeiras recua, não joga no erro e tal, mas aí dá outra clareza pro jogo, não, né? outra coisa, né? Aí o Marcos Antônio começa a jogar mais, aí o Bobadilha se acha melhor. Embora até o segundo gol tenha surgido de uma falta também discutível do Danielzinho, né? Ele no primeiro momento dele no jogo, mas logo depois com a falta desnecessária, mas aí mas muda. Muito bem, vamos falar aqui com a galera, mandem suas mensagens. Só uma outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar, a gente pode falar mais ao longo
da live aqui, acho que você tinha falado isso no vídeo pré-jogo ou em algum outro momento, sobre o daqui para frente, como diria o Paulo Massini, nosso companheiro, para frentemente. O São Paulo estamos em fevereiro, cara. Aliás, estamos no começo de março, 1º de março, né? O São Paulo tem muita coisa pela frente para acontecer ainda no ano. Eu sei que, tudo bem, o São Paulo ganhar um título esse ano, talvez o Paulista fosse a única chance, mas o São Paulo tem muita coisa para fazer, faz um bom campeonato brasileiro. Esse time não pode arriar, não pode arriar o pneu, tem que continuar na pegada. O time titular, eu acho um bom time, eu acho que tem condição de fazer um campeonato brasileiro bom, tem condição de brigar na Copa do Brasil e tem a Sul-Americana, que está por aí. Então o São Paulo tem coisas pela frente, não pode desmobilizar. E aí tem a questão do Crespo, se vai ter convite, não vai ter convite, enfim, todos esses a coisa detalhes. o Kudê andou, né? O River Plate, então o Kudê, que é o favorito. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que agora o desafio é não esmorecer e saber que nós vamos ter que... para mim, esse é o principal dilema, é viver sem o Morumbi, né? Que é a praga que esses filhas da mãe arrumaram. Então, o jogo da Chapecoense, o próximo jogo do São Paulo é no Canindé. Então, que a direção agora do São Paulo consiga transformar o Canindé numa coisa minimamente caseira. Que os caras possam fazer um treino lá. Tem que entendeu? Tem que usar o Canindé como seu estádio, já que o estádio do São Paulo não pode. Exatamente. E com esse resultado, né, Tironi, com a vantagem só de 2-1, o Palmeiras não ultrapassou o Novo Horizontino, então o Novo Horizontino decide em casa a final, né? Primeiro jogo é em Barueri e o segundo jogo no Novo Horizonte. Né, então, a questão das vale a pena. Foi tão surpreendente como a entrada do Luan como titular, foi a presença do André Silva no banco, que ele até entrou no jogo. Né? Entrou no jogo. Ele até entrou no jogo. Então, eu só espero que, falando para frentemente, para completar apenas, não tenha nenhuma sequela física nesse campo maldito de plástico que não dá para se praticar futebol, né? Espero que tudo bem. Tem razão. E aí? Quer dar o seu parecer? Achei que ele gostou mais do time do que todo mundo. Não dá, né? Eu acho que uma coisa é explicar, como a gente vinha falando. Eu vou dar um crédito aqui para o grande Rafael Varanda. Varanda, porque ele é da Varanda Tricolor. E ele observa, e ele tem... E o Rafael tinha me dado um toque no sábado, o seguinte, olha, eu estou vendo a movimentação final aqui, estou vendo o Luan e estou vendo o Danielzinho de colete meio se arrastando, meio puxando a perna. Até eu falei, putz, acho que o Danielzinho não vai jogar. E achei que o Luan podia ser um teste, né? Alguma... Mas aí, a primeira pergunta era necessária. Por que o Danielzinho não jogou? Ele explicou. Na visão dele, o Danielzinho não tinha condição física de começar o jogo e poderia estourar. Agora, que o São Paulo jogou bem, que o Luan jogou bem, que ninguém jogou bem, né? E o time não se encaixou. Acho que a leitura só foi boa quando ele falou que Lucas e Luciano não conseguiram jogar. Não conseguiram. Até o Rui Costa se manifestar, né? Falou que não é do feitio do São Paulo dele reclamar de arbitragem, mas até lembrou um colega, né? Ano passado a gente estava sofrendo a mesma coisa para esse pênalti absurdo, né? Marcado em cima do Vitor Roque. Notas aqui do cheiro da grama sintética. Realmente o Lucas muito abaixo, né? O Lucas talvez meio receoso aí com o gramado sintético, mas pior que ele talvez tenha sido o Luciano. Óbvio que não dá para falar, o Luciano não presta, não serve para o São Paulo, evidentemente não estamos falando isso, mas os dois principais jogadores do ataque do São Paulo não corresponderam. Quem sobrou tudo nas costas do Caleri, que foi, mais uma vez, um brigador absurdo, né? A dedicação, é um cara que apanha e não cai, né? E até foi premiado aí com essa cobrança de pênalti. Bom, outra questão aqui curiosa é a questão dessa opção para o Luan, né? Foi extensamente falado que o Danielzinho não teria condições, mas aqui fica um questionamento meu, e talvez tenha passado uma oportunidade, talvez devia ter perguntado isso para o Crespo, né? O Alisson, teoricamente, seria relacionado para a partida contra o Curitiba, mas teve a virose e não foi. Será que o Crespo decidiu poupar o Alisson de ter que entrar numa roubada, entre aspas, num clássico, numa semifinal? Porque, teoricamente, dos jogadores que existem no elenco, ele talvez tenha uma característica mais próxima do Danielzinho, né? Queria saber o que vocês acham a respeito disso. E, bom, você me perguntou, boa questão.
Quem perguntou, velhão, pelo que disse o Rui Costa, a decisão foi mais logística e financeira de optar pelo Canindé do que propriamente uma decisão O técnica. brinco de ouro. Ah, tá. Entendi. Bom ponto. O Eu acho Canindé, priorizar o o brinco de Canindé ouro. ao brinco de ouro, exato. A questão do Alisson eu acho super pertinente, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Duas coisas. Uma, o Alisson jogou na posição do Danielzinho no primeiro jogo contra o Mirassol, né? Alisson, Marcos Antônio e Bobadilla. Eu também concordo. No elenco, é ele quem tem as características um pouco mais próximas às do Danielzinho. Mas o cara, além de não ter feito mais nenhuma partida depois daquilo, ele pegou uma virose e ficou a semana inteira sem treinar, né? Então, ali, tá. Por exemplo, o Luan, ele entrou contra o Curitiba na parte final, né? No lugar do Pablo. O Alisson estava muito sem jogo, né? Aí, assim, não é uma situação simples o Danielzinho, porque ele, de todos esses volantes mais móveis, é o que sabe jogar na cabeça da área. O Marcos Antônio não sabe, o Bobadilla não sabe, o Alisson quebra o galho. O Jorge, por exemplo, que jogou contra o Curitiba, não sabe, ele é segundo, ele não é primeiro, hoje jogou até no Sub-20. Então não é tão simples. Eu acho que foi até o Chacon que perguntou, porque o Luan não tem as características. Ninguém tem as características do Danielzinho, né? Essa é a coisa. Mas, enfim, agora seria exatamente a grande discussão do dia, porque o Luan. A única coisa que, para mim, essa partida do Lucas e do Luciano simbolizam, para mim, uma interrogação para daqui para frente em relação à união desses dois caras em determinadas partidas. Talvez não dê para jogar. E talvez, hoje o São Paulo tem o Cauli, hoje o São Paulo pode ganhar o André Silva, o São Paulo pode jogar com 3 zagueiros, o São Paulo pode... Então, porque hoje jogaram os dois num jogo mais importante do campeonato até agora, da temporada até agora, e eles foram péssimos. Não é que eles foram mais ou menos, eles foram péssimos, né? Porque aí foi o único momento que o Crespo chegou realmente a bola. E, de fato, essa formação contra um time forte, contra o Palmeiras, Lucas e Luciano não vão pegar na bola. Ou quando vão pegar, vão dar contra-ataque para o adversário. Foi o que aconteceu hoje. E só um outro ponto que eu queria debater com vocês. Tem essa questão aí de talvez não tendo o Danielzinho, por que não botou 3 zagueiros, né? Por que não tenta uma coisa diferente? Mas, mais do que isso, eu queria saber se vocês acham que tem alguma cura, né? Tem uma solução para esse problema. Assim, é só o Palmeiras que é muito superior ao São Paulo, tem uma pegada e tá em casa e, enfim, e aí joga pra caramba, que consegue forçar o erro do São Paulo, ou tem como melhorar essa troca de passes defensiva? Porque é muito erro consecutivo. Eu estava aqui em Barueri, quando o Bobadilla errou, entregou um gol para os caras logo no início da partida. Agora, de novo, muitos erros de passe, principalmente no parte defensiva, sem falar no ataque. Mas o problema é que, se erra lá atrás, a bola pune, né? Queria saber se vocês conseguem identificar alguma coisa para resolver esse problema. É a junção de um time que marca a pressão muito bem, o Palmeiras, com o gramado sintético, que aumenta a possibilidade de erro. Aliás, é mais rápido, é mais difícil. A bola escapa. Não, assim, a bola escapa. Gramado molhado ainda, excessivamente, e mais. Você vê como tem diferença, Naldo? O Marcos Antônio, né, que é um puta de um jogador, tem a bola grudando que nem imã no pé, ele deu 2 furadas, que eu garanto que foi pelo kick da bola que enganou ele. E essa série longa do São Paulo sem vencer o Palmeiras contempla apenas 3 jogos no Morumbi. 3 dos 11. Fora o roubo do Ramon Abate-Abel. 2 empates e o roubo do Ramon Abate-Abel. Como disse o Crespo, acho que está certo. Lá ele fala, escândalo. E hoje não foi um escândalo. Teve polêmica, mas não foi um escândalo. Aquele jogo do Ramon Abate-Abel foi um escândalo, né? É isso, senhores. Então, me despeço aqui de Barueri, chateado, evidentemente. Mas é isso. São Paulo largou bem no Brasileirão, que é bom sinal. E como perguntou, acho que foi o Edu, né? Edu Afonso, São Paulo não pode esmorecer, né? Não pode levar essa eliminação como um baque. Afinal, né? Fez muito no Paulistão. Eu até falei no final da transmissão lá no canal 3 Zagueiros que não foi esse eliminado pro Água Santa, para Penapolense, para quem foi outro ano? Foi teve de tudo lá. Já. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas aí, o São Paulo fez uma excelente partida contra o Bragantino, mereceu muito essa classificação e caiu para o segundo melhor elenco do Brasil, né? Ou sei lá se está empatado com o Flamengo, né? Depois
da contratação do Alisson. Mas é isso. Então, o São Paulo aí tem uma folga, vai jogar no Canindé contra a Chapecoense. Vai dar para lotar o estádio, mais gente. Vamos ver como é que vai ser essa vida no São Paulo fora do Morumbi. O Palmeiras vence por 2-1 e é finalista do Campeonato Paulista, Gabriel Sá. Fim de jogo por aqui, um jogo que o São Paulo foi castigado, né? Foi castigado pela incompetência. A pergunta da coletiva é: por que Luan? Por que não Danielzinho? Essa é a pergunta da coletiva. Dependendo da resposta, é na conta do Crespo. Se foi meramente opção tática, ele é um maluco, não tem outra palavra. Então, eu espero muito que seja uma questão física. Porque o Danielzinho, quando ele entra, ele muda o jogo. A Daiane não deu um pênalti pro São Paulo quando estava 1-0. O pênalti que foi dado, eu não daria. Compensação. Não foi isso que fez o São Paulo ser eliminado. Muito erro. Jogo de erro zero. O São Paulo errou 2 vezes. Infelizmente é isso. E fica um gosto amargo porque ficava a sensação que o São Paulo poderia mais nesse mata-mata. Eu não gosto do terra arrasada, mas isso fica para amanhã, né? Hoje é para ter terra arrasada, é para ficar puto. Hoje não tem outra definição. São Paulo vinha de 8 jogos de invencibilidade e hoje é derrotado. Os culpados vão ser colocados, né? Não tem para onde fugir. Ruim o jogo do São Paulo, não tem outra palavra. Eliminado com justiça. E o Palmeiras, que não fez um jogo bom, mas aproveitou as chances. Futebol é isso. É um erro primário. É isso, Dani Campos. Eu desconfio que o Abel, numa conversa particular, aquela que ele não divide nem com jogadores e talvez nem com dirigentes de clube, nunca com a imprensa, quando ele for conversar com a pessoa próxima, que ele vai falar, não é possível que ele fez isso. Eu me lembro do Abel, para falar do Luan, tá? Numa entrevista pós-São Paulo e Palmeiras, explicando a estratégia do Palmeiras, inteligente e óbvia, do time que pressiona com muita qualidade de saída de bola, dizendo que pressionava os jogadores ao redor para a bola chegar no Arboleda, que tinha mais dificuldade de saída de jogo, para ali fazer uma pressão e tomar a bola. A gente já viu o Palmeiras ganhar do São Paulo com o Arboleda assim, mais de uma vez. Hoje, o Abel, eu desconfio que tinha planejado isso também, mas ele ganhou um segundo trunfo principal, um segundo jogador sem passe e saída de bola, que é o Luan. Ou seja, o Andrés colava no Marcos Antônio, e atrás dele quando ia sair de bola, o Arboleda não tem saída de bola, o Luan não tem saída de bola, o Palmeiras tem a pressão alta muito forte, é umas virtudes. As 3 grandes virtudes do Palmeiras são marcação alta, contra-ataque de qualidade, jogada aérea muito bem trabalhada. Né? E o Crespo entregou para o Abel tudo aquilo que o Abel nem sonhou que teria. Porque ele poderia, se é uma questão física, escalar o Pablo Maia, que não vem bem, mas obviamente é um jogador com mais qualidade do que o Luan. Hoje dá para dizer que o Crespo confia mais no Luan do que no Pablo Maia. Do que no Alisson. Você vê que o São Paulo tem problemas. Mas só uma coisa, né, Benito? Assim, não que o Alisson do jogo de hoje, falando do ano inteiro. porque eu acho que não.